Muito bem, amigos do Integração, muito boa tarde. Estamos em Canela, na SIC, Associação Comercial e Industrial, com o presidente Maurício Boniatti, e vamos fazer com ele uma avaliação do que foi esse 2025 que acabamos de enterrar. E a expectativa dele sobre 2026, que é um ano que vai estar trazendo duas circunstâncias um pouco diferentes, uma delas até bem lembradas ontem pelo presidente do Sindicato de Lojas da região, o Guido José Tille, a Copa do Mundo, e depois lá em outubro a eleição geral, que sempre traz discussões, acirramentos e sempre reflexos para a economia. Em Canela 2025 nós estreamos um novo governo, um novo grupo na administração pública, que também sempre acaba, de certa forma, interferindo um pouco na economia, sempre causando expectativas, etc. E sobre tudo isso eu quero conversar com o Boniatti agora, cumprimentando primeiro o amigo. Tu tá bem? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos amigos do Integração, os que nos assistem, aos que vão nos ler. Sempre eu gosto de conversar contigo e passar aí para os canelenses como anda a nossa SIC, a nossa Associação Comercial e Industrial de Canela. E é um papo muito legal. Vamos falar um pouco então sobre economia. Podemos começar, eu ia te perguntar rapidinho um pouquinho sobre a estrutura da SIC, porque a Associação Comercial Industrial, mas você tem agora o turismo. Exatamente. A sigla ainda, ela desde a fundação, Associação Comercial e Industrial de Canela. Depois veio o serviço também, que a gente tem uma parte de serviço bastante na nossa cidade, e também o turismo, né? Mas a sigla continua a mesma, mas a gente abrange a parte de comércio, indústria, serviço e turismo. E tem dentro, tu tem o presidente, aí tem as diretorias. Exatamente. Hoje a gente tem, eu sou o presidente, a gente tem 4 vice-presidentes, que são do turismo, da indústria, do serviço e do comércio. E dentro dessas vice-presidências, ainda alguns têm diretores, porque a gente, conforme algumas têm mais ações que as outras, daí achamos por bem colocar os diretores. A gente tem os núcleos também dentro, que hoje a gente tem o núcleo do empreendedorismo feminino, que daí tem uma diretora dentro do núcleo. A gente tem o núcleo jovem, também tem um diretor dentro do núcleo jovem. Temos o núcleo da construção, do setor imobiliário, que temos um diretor também. Temos o núcleo do comércio. Tá? Então esses são os núcleos que vão mais assim, bota a mão na massa, faz as reuniões, os encontros com os empresários aí. Hoje a gente está com uma estrutura bem legal. Esses núcleos começaram alguns a funcionar agora nos últimos 2 anos. Então acho que é uma estrutura que daí a gente consegue desenvolver bastante coisa e tem dado certo. Certo. E como é que o associativismo se dá como? Bom, hoje a função da SIC justamente é representar o nosso associado, e eu digo, a gente vai um pouco além disso, não é representar só o nosso associado, é representar a nossa comunidade como um todo, porque a gente defende a comunidade Canela como um todo e às vezes a região, né? E o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos aí, claro, é uma consequência dos outros presidentes iniciaram e a gente dando continuidade, óbvio, mas nesses últimos 4 anos a gente teve um aumento aí de em torno de 50%, 60% de sócios, é um número bem expressivo, tá? Então, e aí como funciona? O sócio ele paga uma mensalidade, qual o benefício que ele tem com isso? Ele tem vários descontos de alguns serviços que a gente presta, desde a emissão de certificado digital, a parte de treinamento, qualificação, de contratação também. A gente tem um banco de empregos aqui na SIC que a gente faz uma pré-análise do cargo pretendido, demandado pelo sócio e também dos currículos que a gente tem. Então a gente faz essa ligação. Então também os associados têm essas vantagens, tem a vantagem de usar o nosso espaço aqui da SIC também. Então são várias vantagens, digamos assim, que o associado tem, né? Mas eu sempre digo que
Muitas das nossas reuniões aqui hoje dos núcleos, muitos que participam não são sócios ainda, né? A ideia é eles começam a participar, depois veem as vantagens que tem e se tornam sócios. E o grande objetivo mesmo da SIC é fazer essa ligação entre as demandas que tem e a oferta, digamos assim, numa parte de serviços, emprego, qualificação. Esse ano, num dos eventos que a gente fez uma ligação entre entre os nossos produtores rurais e os restaurantes da cidade também, que a gente promoveu esse encontro entre os dois no evento Sabores de Canela. Então é mais ou menos por aí que muitas demandas que a gente representa o nosso associado perante a prefeitura, por exemplo, o nosso setor imobiliário, as pessoas trazem demanda naquele núcleo e a gente vai conversa com o secretário do meio ambiente, conversa com o prefeito, com o vice-prefeito, para tentar chegar a uma solução que fique viável para todos nós. Então hoje é mais ou menos isso que a gente está fazendo aí e sempre que possível também ajudando no poder público a executar o que precisa ser feito na cidade, que isso é uma coisa que a gente acredita bastante, que sozinho o poder público não faz nada, precisa ter a iniciativa privada ao lado, caminhando junto, né? E a iniciativa privada também sozinha não adianta querer fazer, porque depende do setor público. Então esse é o que a gente está trabalhando hoje. Perfeito, Maurício. Eu vejo como ponto positivo aqui em Canela que a SIC ela é praticamente a única entidade representativa do patronal, dos patrões, dos empregadores. Não são muitas entidades. Aí você consegue fazer diretorias, fazer núcleos, porque você se torna abrangente e consegue, né, uma interlocução muito boa para falar com todos os setores. E é óbvio que o setor público também é fácil. A partir da SIC ele consegue encontrar todos. Exatamente. Não há necessidade de muita correria. E se quiser falar com a reunião de todos esses segmentos, fizer uma reunião com todos esses segmentos através de uma pessoa, está aqui o cara. A gente tem a nossa reunião almoço, onde reúne todo esse pessoal. Fizemos todos os meses do ano passado, aí já tem uns anos que a gente vem fazendo, então, e sempre recebendo também secretários municipais, diretores da própria prefeitura para falar justamente para trazer o conhecimento da comunidade, como está o andamento dentro da prefeitura. E isso que tu falou agora, que a prefeitura tem essa facilidade de chegar no empresário perante a SIC, e a SIC também na prefeitura, a gente sempre cuida muito para não deixar muito a política, assim, a política partidária, digamos assim, a má política entrar na nossa entidade, porque a gente, assim, com o ex-prefeito Constantino, a gente tinha portas abertas sempre, eu falava com ele a hora que eu quisesse, com qualquer secretário do Constantino, mesma coisa agora com o Gilberto, qualquer secretário que eu precise falar, eu tenho contato particular, sempre nos recebe, o prefeito também sempre nos recebe, porque no momento que tu tem o teu interesse pro bem, pra comunidade, eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Então, acho que essa... E também, uma das coisas que me preocupa, se tem muito mais várias entidades, claro que daqui a pouco uma ou duas é salutar ter, mas daqui a pouco, se tiver muitas entidades, vai começar cada uma puxar para um lado, puxar para o outro, exato. E a coisa não anda. Então, eu sempre gosto, assim, de qualquer ação que a gente vai fazer, qualquer movimento, a gente chama toda a comunidade, sendo sócio ou não, para participar, porque aí a coisa dá certo, porque daí as pessoas se sentem parte daquilo, elas sentem parte do movimento e aí elas participam e torcem para que a coisa dê certo. Não é a SIC que faz para o seu sócio, não, a SIC faz junto com a comunidade canelense. Então isso é bem legal. Os nossos treinamentos que a gente tem, nós temos muitas pessoas de Gramado que fazem curso com a gente aqui, tem curso que a gente faz que é metade canelense e metade gramadense, pessoal que trabalha lá e mora lá e vem fazer o curso aqui. Porque também a gente entende isso, a gente quer defender a região, não adianta nós brigar, crescer só Canela ou crescer só Gramado, a gente é uma região só, quando um cresce o outro também tem que crescer junto, né? Então a SIC também tem disso, a gente gosta de trabalhar pela região também. Eu gostei muito de ouvir isso, eu ia perguntar sobre isso, e não há dúvida que, como eu sempre digo, né, Maurício, tu que a gente já se conhece todos esses anos,
O slogan do jornal é Canela e Gramado, um só lugar. Exatamente. O complemento é um só jornal, mas no caso não vem ao caso. Nós aqui não temos como pensar diferente. A Canela e Gramado se complementam, inclusive com a região. Nós temos a região dos Campos de Cima da Serra cada vez mais agregando, principalmente a partir de São Chico, mas nós temos Cambará do Sul, nós temos toda essa área aí que sempre soma. O turista ele vem para ver Gramado e vem a Canela e Campos de Cima da Serra. E o contrário também cada vez mais é verdade. O cara vem para conhecer os Campos de Cima da Serra, os cânions, coisa assim, e acaba vindo aqui. E então essa questão acaba sendo muito positiva para todos nós. No mercado turístico, eu acho assim, eu não sou conhecedora profunda do mercado, mas o que a gente vê? E eu gosto de dizer assim, o nosso concorrente de Canela não é São Francisco, não é Gramado, como quando o meu concorrente do comércio não é meu vizinho ao lado. O nosso concorrente está onde? Está em Santa Catarina, no Balneário, hoje está muito na Ásia, em Dubai, para aqueles lados lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, esse é o nosso concorrente. Só que não adianta eu querer brigar com ele sozinho, Canela. A gente tem que unir a região e fazer o pessoal vir para a nossa região. Consequentemente, ele vai vir a Gramado, ele vai querer conhecer o Parque do Caracol, vai conhecer a Vila da Mônica, vai conhecer a Igreja de Canela, vai no Mátria, aí depois vai a Cambará nos cânions, tudo isso num pacote. Ele vai deixar um pouco de dinheiro em cada lugar. Né? E se a gente sozinho querer brigar com o Nordeste inteiro, a gente não vai conseguir. Então, acho que a gente tem conversado bastante com o pessoal da Visão também, que é o Maldaner, né? É o Maldaner? O Jorge. O Jorge, isso, converso seguido com ele, da gente cada vez tentar aproximar ainda mais a nossa região, né? Agora a questão do aeroporto também é uma briga que tem que ser regional, não é só de Canela. Acho que a gente tem que, esse nosso aeroporto regional aqui vai trazer benefícios para toda a nossa região. Também como de Caxias vai trazer para toda a nossa região também, são propostas diferentes, então eu acredito nos dois. E eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar junto, que só vai. Perfeito. Esse ano de 2025 foi um ano de recuperação, né, Maurício? O que tu sentiu, assim, comparando lá com antes de 2020, quando a gente se considerava em dias normais? Assim, eu até anotei alguns pontos, os tópicos, agora da media vindo para cá, mas 2025, claro, a gente... uma recuperação de 2024, eu contava que a gente, graças a Deus, nossa região não foi tão afetada, mas as regiões mais afetadas aqui, eu contava que o governo federal ia ajudar mais, mas eu acho que só não receberam os que eles mereciam. Falando um pouco assim, começando a nível federal, eu contava, principalmente no meu ramo, a parte imobiliária. Bom, já vou começar. Eu não sou um especialista, não estudo economia, eu me baseio mais assim no que eu leio, né? E vou colhendo algumas informações aqui, outras ali, para formar minha opinião. Mas eu contava que em 2025 nós íamos ter um pouquinho de baixa de juro, não aconteceu. Eu achei que a nossa taxa Selic ia baixar um pouquinho, não aconteceu. Porque eu acho que do meu ponto de vista, é uma má gestão federal, muito gasto, e é o gasto do governo que acontece. Daí, para poder pagar isso, o que acontece? Tem que gerar imposto. E aí o empresário que se ferra para pagar mais imposto. Com isso, a economia vai caindo, vai gerando menos negócio, e a economia vai caindo. E, como eu disse, eu achei que já em 2025 a gente ia ter essa pequena redução aí de taxa Selic, de juro. E aí o que acontecia? Ia melhorar para o setor imobiliário, ia melhorar para o comércio em geral, ia gerar mais negócio como um todo, né? E não aconteceu. Agora, para 2026, como tu falou antes, nós vamos ter um ano atípico, a gente tem a questão da Copa, a questão da eleição. Normalmente nesses anos, assim, a Copa, se o Brasil ganhar, dá um up, né? Agora é um risco. Se não ganhar também, aí a gente tem um problema, né? Eu não sou técnico, mas o João Bock, que é o nosso câmera aí, ele disse... Conhece, que... não tem como. Então não dá para contar com essa possibilidade. Mas sempre é uma
é uma época assim que um patriotismo flora, alguma coisa assim, e aí temos a eleição. Eleição também daí já gera aquela incerteza. Quem é que vai ser o novo presidente? Quais vai ser as medidas econômicas que ele vai tomar, como aconteceu na última eleição, né? Aí já movimenta um pouco do mercado de publicitário, mercado de marketing digital, isso dá uma mexida bastante em função da Copa e da eleição. Daqui a pouco o eletrodoméstico também já dá uma mexida nesse mercado, mas é muita incerteza, principalmente por causa da eleição, né? Então, mas pelo que eu tenho acompanhado, apesar de 2025 ter eu acreditava que ia ter uma redução de juros e não teve, bem pelo contrário, aumentou imposto sobre importação. Agora, em vez de incentivar, por exemplo, as energias renováveis, placa solar, carro elétrico, bem pelo contrário, estão querendo aumentar os impostos. Então, parece que o governo quer ir para um caminho contrário, ou eu sou muito infantil, ignorante, eu não conheço um pouco as coisas, mas se tu quer incentivar, se o cara diz que não tem energia suficiente no país, aí não incentiva a importação de energia, a geração de energia solar, então isso complica. Mas eu acho que 2026, pelo que a tendência é dar uma reduzida nesses juros, né? Então se fala em chegar no final do ano a 12%, hoje é 15%, se fala se chegar a 12,25%. É muito pouco, né? A mexida é muito pouco ainda, mas já dá dá uma esperança, né? Dá uma esperança, porque do jeito que está, o investidor, isso não favorece nenhuma economia, né? O cara deixa o dinheiro guardado no banco e... Eu acho que o teu setor da imobiliário aí é o que paga mais diretamente esse impacto custo aí. Porque hoje deixar o dinheiro no banco é mais rentável do que vir aqui comprar um apartamento. Segundo, como é que nós vamos entender, né, presidente, uma taxa de juros de 15% após todos esses anos a nível de Brasil estável? Porque o episódio da catástrofe climática se resumiu ao Rio Grande do Sul. Exato. Então, o resto do Brasil, ele andou normalmente. Continua normal. Então, a gente não veria daqui de fora nenhuma razão para a gente ter uma taxa tão alta, que limita crédito, limita investimento, limita a economia. É uma cadeia. Isso é uma Ela até é feita, né, presidente, a taxa, para segurar. O intuito dela é exatamente bloquear a economia, para que ela para que o consumo, normalmente nós queremos consumir. Isso é para segurar a inflação, mas a inflação hoje ela já está em 4 e poucos, 4,8, mais ou menos isso. Passado, então ela acho que está mais ou menos dentro do que se esperava, né? Então isso eu acredito. Eu acho que 2026 tende a dar essa mexida, e como tu falou, o nosso setor imobiliário é o que mais sente, mas isso é uma cadeia, né? Claro. Porque daí o pessoal deixa de investir em imóveis, deixa de vir para cá o turista, aí o nosso colaborador, as nossas empreiteiras não gastam na cidade, a gente recolhe menos imposto para a cidade, então e às vezes tu assim, mas isso não me atinge, é lá do governo federal. Cara, isso chega muito rápido aqui embaixo, né? Chega muito rápido. Exatamente. Aí tem mais o nosso governo do estado, que agora, o ano que vem, esse ano, acho que em julho, agosto, tem que começar a pagar os impostos da dívida de novo, que a gente já está quebrado. A dívida do estado. Exatamente. Então é uma coisa que é complicado. Mas como é que nós podemos encontrar onde o otimismo para 26, presidente? Pois aí tá. Vamos ter de sair daqui com notícia boa. Não, mas a manchete tem que ser assim. Representantes das entidades da economia estão otimistas. Sim, mas então aí tu tá falando com a pessoa certa, então, porque eu sou assim, tanto que eu escrevi aqui, no final eu coloquei, empreender igual otimismo. Tu claro. Sempre tem que olhar o copo cheio. É verdade. Porque se tu olhar o copo vazio, se tu só reclamar, aí tu não serve para ser empresário, tu não serve para ser empreendedor em lugar nenhum, principalmente aqui no Brasil, né?
E eu acho que a gente só sentar e reclamar, não, como eu disse, não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu acho, não sei se é essa pergunta que eu ia fazer, mas vindo já para o micro cenário aqui, digamos assim, a nossa cidade e região, quando eu gosto, como a gente falou desde o início já, quando vai falar de Canela, não tem como falar de Canela sem falar de Gramado e vice-versa, então vamos falar da nossa região. E aí que vem os pontos positivos. Eu acho que esse ano a nossa região, então, principalmente Gramado, mas a região como um todo aqui, bateu vários recordes, né? Eu acho que de visitante, eu acho que 2025 vai chegar os números a 9 milhões, acho mais ou menos isso. É o que a gente está... Exatamente, então são recordes em cima de recordes. E o Natal Luz de Gramado foi um sucesso gigante também em 2025. E o legal é que está se tornando assim, ó, a nossa região, uma coisa que eu dei por conta poucos dias atrás, a nossa região está se tornando referências, assim, eu assistindo um jornal esse dia, uma senhora disse, minha casa aqui, iluminei ela, minha casa vai ficar igual o Gramado de Canela. Uma senhora lá do interior aqui do Rio Grande do Sul. Vai ficar igual o Gramado de Canela. Tá? Aí, ontem eu li uma reportagem também falando de Pomerode, a nova Gramado. Né? Então são coisas assim que a gente chegou num nível que às vezes a gente não dá conta, tá? Não se dá conta, mas a gente está em algumas coisas, claro, problemas tem, depois eu vou falar dos problemas também, mas a gente chegou num nível de excelência que muitos estão nos copiando e tem que fazer, com certeza, o que dá certo. A gente tem muito positivo, a nossa região sendo usada como referência, né? Outra coisa legal também que eu tenho visto alguns números é do turismo internacional no Brasil, que também está batendo recorde de visitantes internacionais do Brasil e não precisa ir longe. Eu falei para minha esposa ontem encontrei 4 carros do Mercosul aqui, Argentina, acho que outro era Uruguai. Hoje de meio-dia, quando eu estava vindo para cá, uma caminhoneta parou para mim passar, uma caminhoneta da Argentina. Então, o pessoal já está circulando bastante aqui. E isso não é só aqui na região, óbvio, o Brasil como um todo, mas se refletindo bastante aqui por causa dos nossos irmãos aqui, né? Então, isso é uma coisa que vai influenciar bastante, eu acho, também aqui em 2026 agora. E também, como eu gosto de falar com a gurizada, que a gente conversa, assim, alguns reclamam, e como vai ser o futuro? Eu estou vendo esses grandes players que estão vindo para cá, essas grandes empresas, não é um Maurício, uma Boniati, incorporadora da vida, mas um Kempinski, aquele outro, o Clube Med, mais outro grande hotel, o de Gramado, o Hard Rock. Esses caras, eles não estão vindo para cá, uma hora para outra, uma semana para outra, decidir me pagar lá Gramado. Não, esses caras têm muitas informações que a gente não tem. Então, eles não estão vindo aqui arriscar. Eles estão vendo que a região tem futuro. Tem futuro, né? E essas marcas, pelo menos essas 3 que tu citou, elas são muito importantes para alavancar ainda mais esse turista estrangeiro. E o turismo internacional é tão bacana que daí nós podemos botar inclusive Florianópolis junto como nossa região. Como nossa região, a região sul, exatamente. Porque o cara desde o Uruguai e da Argentina, ele pretende fazer essa meia-lua aí. De Florianópolis até aqui. E isso acaba sendo legal, porque o cara fica mais tempo no Brasil. Em geral, é um turista que tem um pouquinho de reserva econômica maior do que muitas vezes o nosso regional aqui, sem desprezar ninguém. Sempre faço essa ressalva. 50% dos nossos visitantes são gaúchos. Então, esses são os respeitáveis. Eles vêm de carro, mas podem continuar vindo. Com certeza. Nós temos que fritar um pastel para eles, nós vamos receber. Quem sabe compra uma blusa numa loja aqui, já estamos no lucro. Não, é por isso que eu estou dizendo, por isso que a gente começou falando dos pontos negativos, mas eu sou um otimista por natureza, eu sempre sou empresário há 30 e tantos anos aí já, e então a gente já passou por algumas dificuldades, são cíclicas, né? Isso sempre vai ter, tu nem sempre vai estar no topo, né? Uma hora tu tá embaixo, outra tá em cima, mas a grande coisa legal do empreender é isso, né? É tu ter os desafios e tu encarar os desafios. Então eu acredito muito em 2026, justamente porque a gente plantou agora nesse 2025. Falando em Canela um pouco assim,
Eu tenho uma dificuldade um pouco de falar de gestão pública porque eu nunca tive do outro lado. Então, às vezes, assim, eu fico bravo, assim, mas eu penso, mas daqui a pouco eu não sei como é que é, porque tem umas coisas tão fáceis que eu acho que a iniciativa privada que, cara, é tapar aquele buraco ali, eu vou ali, boto ali e tapa. Não, mas no setor público, daqui a pouco tu tem que fazer uma licitação, para licitação isso, daí vem lá o terceiro lugar, embarga a licitação, daí tranca tudo, daquele buraco tinha que ser tapado até amanhã, porque senão tu vai perder a verba. Então eu não gosto de falar muito porque eu não tenho conhecimento. Nós, na integração, a gente entrevistou na reta final de 2025 o prefeito de Gramado e eu de Canela. Tivemos essa condição e foi muito bom, Boniatti. Para acrescentar nas coisas boas, por exemplo, aqui de Canela, nós vamos voltar a usar logo aí na frente, se não em 26, mas pelo menos em 27, o centro de feiras, que há anos, além de não servir para nada, está atrapalhando o trânsito. A Casa de Pedra... Eu estava numa reunião agora sobre a Casa de Pedra. Novidades boas novidades. O prefeito falou lá na entrevista a pretensão dele, né, e que tem o recurso encaminhado para grande e que possa acolher esses eventos desde da Páscoa, a temporada de inverno e tudo mais. E nós precisamos de um espaço coberto, porque nós temos uma região bastante úmida e, principalmente no inverno, nos traz algumas dificuldades a mais do que outras regiões. E vai dar uma repaginada na praça aqui também, vai dar uma mexida nos fornos. Ele disse na entrevista, tá salvo, inclusive salvamos no YouTube, que é para ficar mais tempo, porque eu assisti lá. O Facebook está pagando as lives 28 dias depois. Eu vou pegar e vou salvar essa tua também lá, tá, Joãozinho? Vamos fazer isso para ficar para a eternidade. Até o YouTube também começar a pagar, porque veja bem, isso deve pesar muito, tu que é do TI. Nem da nossa rodoviária, nem do centro de feiras e nem do Parque do Palácio. Essas coisas, para serem bonitas, a gente vai ter de fazer investimentos. E o prefeito se mostrou, assim, tá lá salvo. Ele olhou para a câmera e disse, salve aí. Eu acho que isso nós podemos botar junto na parte do otimismo para 26, presidente. Não, com certeza. É o que eu estava falando agora para 2026, porque desse, 2025... tudo bem, aquele primeiro ano, algumas coisas para resolver ainda, digamos assim, apesar, por exemplo, o sonho de Natal. Eu acho que o sonho de Natal, ele só atrasou um pouco, faltou um pouco de planejamento, mas no fim foi, eu acho que foi legal, a cidade ficou bonita, quem vinha de fora gostou, talvez a execução poderia ser um pouquinho melhor ali, mas eu gostei, eu só queria que tivesse sido um pouco antes, tá? Mas a gente viu os públicos ali no show da igreja lotado, o pessoal quer vir a Canela, o pessoal gosta de Canela. Então, e é que nem tu falou, quer dizer, falta não. E o que eu posso dizer é que eu tô brigando para a iniciativa privada participar junto. Então, sempre que ele pede alguma coisa, eu vou para cima dos empresários tentar ajudar, e cada vez mais, 2026, justamente essa reunião hoje da meio-dia era com empresários, que a gente estava falando nesses dois assuntos, de como a iniciativa privada pode ajudar na Casa de Pedra e na questão da fiação. Agora a gente já vai marcar uma reunião com o prefeito para conversar sobre isso. Então, eu acredito muito em Canela nesse 2026. Claro que a gente tem alguns problemas que eu acho que tem que ser resolvido urgente, que é a questão da mobilidade. É um problema, mobilidade, mas não é só Canela, Gramado também. Então, a nossa região tem esse problema de mobilidade, a gente tem que arrumar uma solução para isso urgente. E a questão de saúde também, acho que a gente tem que... E aí não é problema de Canela, nem do estado, é do país como um todo, mas nós temos que resolver a questão do hospital, dois problemas que eu vejo mais urgente para Canela. Mas como tu falou, mexendo ali no centro de feiras, para a gente poder receber alguns eventos, eu tenho amigos de São Paulo, Rio, que já me falaram, um evento até a gente conseguiu trazer aqui para Canela, mas tem mais eventos que gostariam de vir, mas queriam vir para Canela. E hoje a gente não tem, mas se esse centro de feiras, se for, também não sei qual é a ideia do prefeito, se vai ser para eventos ou não, mas, mas mexendo ali, e a gente tem um evento, Ribas, a gente foi apresentar para o governador gostou do projeto, isso há uns 3 anos atrás, que estava o Márcio do Kempinski junto, então tem uns projetos bem legais ali também. Então, assim, a gente tem
tá com a faca e o queijo na mão aí a nossa região como um todo. Apesar do, eu falei, esses problemas que a gente tem, outra questão que eu vejo um problema nós temos aqui é mão de obra também, aqui na nossa, preocupante a mão de obra aqui na nossa região também, mas aí não é só Canela e Gramado, também o Rio Grande do Sul. Eu estava vendo uma pesquisa que até acho que publicou no Leia Fácil, que eles falaram no último almoço da SIC de Caxias, sim, que eles falaram lá também numa pesquisa que 85% das indústrias do estado reclamam da falta de mão de obra, que estão com problema de mão de obra. Então não é também só um problema nosso aqui, mas uma situação. E aí a SIC agora também entra nesse setor aí para tentar ajudar os empresários. E preparar exatamente, que é uma coisa que eu coloquei aqui, manter a qualidade também é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, porque a nossa região ela se destaca justamente pela qualidade do atendimento, pelo bem receber, que é a hospitalidade, na verdade é o bem receber, né? Então é uma coisa que a SIC procura sempre essas qualificações, tentar fazer com que os empresários cuidem para manter a qualidade, né, da nossa região aqui. Mas resumindo tudo, eu sou um empreendedor, sou um otimista, brigo pela nossa cidade, pela nossa região. Começamos um prédio novo agora em janeiro. Janeiro agora. Não, em dezembro começamos um novo. Já vamos começar outro aqui no Oswaldo em janeiro de 27. E já tem o projeto encaminhado para janeiro de 28 aqui no Oswaldo também. Então já tem 3 prédios aqui no centro da cidade aqui, que é nosso intuito é fazer com que cada vez cresça mais aí Canela, Gramado. O prefeito estava falando sobre isso também, o crescimento vertical, que é importante, querendo ou não. Cada vez que tu amontoa 2 apartamentos, um em cima do outro, você não está ocupando terreno a mais, né? É uma questão que o novo plano diretor prega isso também. Esse ano a gente vai ter também essa discussão do novo plano diretor. O prefeito disse que está pronto, vai estar mandando para a Câmara. Para a Câmara, e aí vai começar lá. Eu acho que tem algumas coisas para ajeitar ali, mas eu acho que vai ser uma conquista boa para a cidade, essa atualização que já deveria ter sido feita há tempo, né? Mas essa é uma preocupação deles, justamente de crescer verticalmente e até em roda onde já tem infraestrutura, né? Onde já tem equipamentos. Daqui a pouco tu vai crescer muito horizontal, tu aí vai ter que ter mais rede de esgoto, vai ter que ter mais escola, mais pavimentação, assim, claro. É uma outra coisa que eu, mesmo sendo empreendedor do ramo, eu brigo muito também. Aqui no centro a gente tem que cuidar, porque a gente não pode crescer muito aqui no centro, verticalmente, a gente não pode esconder o que a gente tem de mais bonito aqui, que é as copadas de pinheiro, que é a vista da igreja, que é tu olhar e ver os matos ao redor, os montes aí, mas mais para os bairros acho que a gente pode subir um pouco mais, até para facilitar a moradia, né? Eu gosto muito de ir no Parque do Caracol, aí tu fala com o Júnior lá do Open Park, vamos comprar um equipamento, viver nessa zona rural aí, cara, fazer passeio de bicicleta, fazer os colonos, colocar umas banquinhas para vender salada, queijo, salame, vinho lá direto, lá na fonte, fazer passeio rural. Tem o principal, ele é natural. Que é a cascata, exatamente. E assim também são os cânions. Estão lá, os cânions são raros e lindíssimos. Então, é só acreditar e, obviamente, apoiar, fazer a coisa certa. Nossos poderes públicos têm que serem ativos, têm que ficarem longe de polêmicas, longe da polícia, de preferência, né? Exato. E o poder público tem que fazer, eu defendo assim, eu acho que a gente concorda, várias vezes eu já li, a máquina pública tem que ser muito enxuta, assim, ela tem que cuidar do que é básico, né, que é a educação, saúde e segurança. Não tem como o poder público gerir grandes eventos, cuidar de parque, cuidar disso, cuidar daquilo. Eu acho que existe na iniciativa privada as empresas com know-how para isso, que vão fazer muito melhor, né? E aí o poder público tem tempo para cuidar, como disse, do básico ali, e aí a coisa anda. Perfeito. Muito obrigado. Mais alguma coisa que eu Não, acho que é isso aí. Agradeço a oportunidade da gente
conversar e a associação está sempre à disposição aí para qualquer coisa que precisar, qualquer informação. Tem uma churrasqueira ali no lado. Com certeza, tem uma churrasqueira ali para fazer uma confraternização, comemorações. Valeu, Boniatti. Muito obrigado, Maurício Boniatti, presidente da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, de Serviços, da indústria aqui de Canela, um rapaz para frente, otimista por natureza, sempre sorridente, e que eu conheço há bastante tempo, mãos limpas, cabeça boa e família boa. Então, é uma das